Pare, respire. Agora silencie o coração por um instante. Antes de pedir qualquer coisa a Deus, existe algo essencial: ouvir o que Ele está dizendo agora. Há um perigo espiritual que quase ninguém percebe. Não é um pecado escandaloso. Não é algo visível aos olhos. É silencioso. É interno. É a incredulidade. A palavra nos alerta: cuide do seu coração. Porque aos poucos pensamentos, atitudes e sentimentos podem nos afastar da confiança plena em Deus. Um coração incrédulo não surge de repente. Ele se forma quando a dúvida é tolerada, quando a autossuficiência cresce, quando a voz de Deus é substituída pela lógica humana. A incredulidade não é apenas emocional, ela é espiritual. Ela questiona o caráter de Deus, ela enfraquece a fé. Ela trata as promessas como se fossem incertas. Jesus esteve diante de pessoas cheias de necessidade, cheias de dor, mas a incredulidade fechou portas. Não porque faltasse poder em Cristo, mas porque faltou fé no coração delas. Isso ainda acontece hoje. Podemos frequentar a igreja, ouvir mensagens, até orar. E mesmo assim, guardar reservas no coração. Confiar parcialmente. Obedecer apenas quando é confortável. Por isso, antes de qualquer reflexão mais profunda, vamos orar agora. Senhor Deus, neste momento eu paro tudo. Eu reconheço que muitas vezes permiti que a dúvida ocupasse o lugar da confiança. Examina o meu coração. Remove toda a incredulidade escondida, toda a resistência silenciosa, todo orgulho espiritual. Eu não quero viver de aparência. Eu quero viver de fé. Quebra, Pai, toda dureza interior. Arranca toda raiz de desconfiança. Ensina-me a depender da Tua palavra acima das minhas emoções, acima das circunstâncias, acima do medo. Eu escolho confiar no Deus vivo. Eu escolho crer. Mesmo quando não vejo, mesmo quando não sinto, mesmo quando ainda dói. Se essa oração fala com você, escreva Amém, eu escolho crer nos comentários e declare sua fé. Ouça com atenção. A incredulidade não grita, ela sussurra. Ela vai se instalando aos poucos, até endurecer o coração sem que a pessoa perceba. A palavra nos ensina que o coração pode ser enganado. O pecado mente. Ele diz que confiar em Deus é arriscado, que obedecer custa caro demais, que talvez Deus não venha agir desta vez. E quando essa voz é ouvida repetidas vezes, algo começa a acontecer por dentro. O coração endurece, a sensibilidade espiritual diminui, a fé perde força. Por isso a Bíblia nos chama a nos encorajar diariamente. Porque ninguém se torna incrédulo da noite para o dia. É um processo silencioso, uma escolha repetida de confiar mais em si mesmo do que na palavra. Mas existe outro caminho, existe o caminho da fé viva. A fé que não é apenas discurso, mas entrega. Crer em Jesus não é só aceitar uma verdade, é entrar em um relacionamento vivo com Ele. A fé verdadeira gera vida, gera obediência, gera transformação. Ela nos move mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Por isso, mais uma vez, vamos orar. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes deixei minha alma endurecer. Perdoa-me por cada vez que confiei mais na minha razão do que na Tua verdade. Quebra agora toda resistência espiritual dentro de mim. Eu não quero um coração fechado, eu quero um coração sensível à Tua voz. Livra-me do engano do pecado, livra-me das mentiras que enfraquecem a fé. Ensina-me a confiar mesmo quando o caminho parece incerto. Eu escolho crer que Tu és fiel, que Tu és verdadeiro, que Tu cumpres tudo o que prometes. Se esta oração alcança o seu coração, escreva nos comentários: glória a Deus, minha fé está sendo renovada. Pare mais uma vez, respire fundo. Há momentos em que Deus não muda as circunstâncias imediatamente, mas Ele trabalha profundamente dentro de nós. A fé verdadeira não depende do que os olhos veem.
Ela nasce da confiança no caráter de Deus. A palavra nos lembra: andamos por fé, não por vista. Isso significa obedecer quando não há garantias visíveis, confiar quando as respostas ainda não chegaram. O mundo ensina a agir apenas quando tudo parece seguro, mas o reino de Deus funciona de outra forma. Deus chama você a perdoar quando ainda dói, a confiar quando tudo parece instável, a descansar mesmo no meio da tempestade. A fé não ignora a realidade, ela escolhe quem governa a realidade. Quando você crê, está dizendo: Deus, a tua palavra tem mais autoridade do que meus sentimentos. E é assim que a fé cresce. Ela nasce quando ouvimos a palavra. Ela se fortalece quando permanecemos nela. Quanto mais espaço você dá à verdade de Deus, mais o Espírito Santo constrói uma fé firme dentro de você. Agora, ore comigo. Senhor, ensina-me a caminhar contigo sem depender do que vejo. Quando meus olhos se assustam, fortalece minha fé. Quando minhas emoções vacilam, firma-me na tua palavra. Eu declaro que não serei governado pelo medo, mas pela verdade que procede da tua boca. Ajuda-me a obedecer mesmo sem entender tudo. Ajuda-me a confiar mesmo sem enxergar o final. Eu coloco meus passos nas tuas mãos. Guia-me pelo caminho da fé viva, da obediência e da perseverança. Se você recebe essa oração, escreva nos comentários: eu caminho por fé, não por vista. Ouça com atenção. Deus não procura uma fé perfeita, Ele procura um coração disponível. Um coração que, mesmo frágil, decide confiar. Há momentos em que a fé parece pequena, momentos em que o cansaço fala mais alto, mas a palavra nos ensina que Deus age além do que podemos imaginar. Ele trabalha no invisível enquanto você espera. Quando você escolhe confiar, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força, o medo começa a ceder, a esperança volta a respirar. A fé verdadeira não nega a dor, mas se recusa a viver prisioneira dela. Ela declara que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece parado. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, transforma meu coração. Arranca toda a ansiedade que me consome. Silencia toda voz que tenta me afastar da confiança em Ti. Eu entrego meus fardos, minhas preocupações e meus medos. Eu recebo o descanso que vem do Teu Espírito. Eu escolho aprender contigo, a confiar no Teu tempo, a descansar no Teu cuidado. Mesmo quando minha fé parece pequena, eu creio que Tu és grande. Mesmo quando estou fraco, Tu permaneces forte. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu confio no cuidado de Deus. Agora, permaneça nesse ambiente de entrega. Deus não despreza um coração sincero. Ele se aproxima de quem reconhece suas limitações. Talvez você ainda esteja no meio da luta, talvez a resposta ainda não tenha chegado. Mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Ele continua trabalhando, mesmo quando você não percebe. A fé que agrada a Deus não é aquela que nunca vacila, mas a que decide permanecer. A que clama: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Cristo já venceu a morte, já venceu o medo, já venceu todo o poder das trevas. E por meio dele, você não é escravo da ansiedade nem da dúvida. Há restauração para corações feridos, há alívio para almas cansadas, há alegria sendo preparada onde hoje existe choro. Escolha louvar antes de ver, escolha confiar antes de entender. Escolha permanecer firme na palavra. Ore comigo pela última vez. Senhor Jesus, eu entrego tudo o que pesa em mim, tudo o que tentei carregar sozinho. Eu recebo Tua paz, recebo Tua força, recebo Tua direção. Ensina-me a viver pela fé todos os dias. Que minha vida reflita confiança no Deus vivo, que minhas escolhas sejam guiadas pela Tua palavra. Eu declaro: não viverei dominado pela incredulidade, viverei firmado na fé. Se você chegou até aqui, declare nos comentários: eu recebo essa palavra e confio em Deus.
Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.